E olha que bate-papo bacana, vamos falar de menstruação sustentável. O que a gente pode fazer para ajudar o meio ambiente quando a gente pensa nesse aspecto, né? Porque, afinal, todo mês, todas as mulheres, né, passam aí pelo ciclo e que hoje a gente já tem uma mentalidade um pouquinho diferente. Então, a gente convidou a doutora Renata Moedin, ginecologista, bem-vinda. Prazer te receber, doutora, para a gente falar desse assunto e do que vem mudando, né? Porque realmente, como você disse na abertura, a gente se preocupa em tantos aspectos com a sustentabilidade, né? O que a gente pode fazer para diminuir os impactos que a gente tem e pensando na questão da menstruação, é algo que agride diretamente o meio ambiente, né? Não, agride muito, até porque uma mulher, ela usa em média, ao longo da vida fértil dela, ela usa em média 10 mil absorventes. Uau! E nós temos que pensar que cada absorvente desse, ele leva, em média também, 400 anos para se desfazer na natureza. Então, assim, o impacto disso é tão grande para o meio ambiente que não tem nem como ser mensurado, porque ele permanece, né? Então, e essa decomposição do produto, ela leva realmente um impacto. Olha só. E todos eles, os clássicos que a gente está dizendo aqui, né? O absorvente, o menorzinho, o outro também interno. O absorvente interno também, mas de todos dessa linha aqui, ele seria o menos prejudicial. Porque ele é realmente um algodão. Esses todos, eles têm o plástico, que por isso que ficam aí 400 anos na natureza. E é interessante até esse olhar, porque, é claro, né? A gente está falando de uma mudança também cultural. Ao longo do tempo, muitas mulheres talvez não consigam se adaptar ao que hoje a gente, né, tem, que elas usavam desde meninas. Talvez a geração que está vindo agora das meninas que estão menstruando pela primeira vez, enfim, estão nesse início, né, na menarca e tal, consigam já, por isso que eu acho bacana a gente falar sobre isso, que a gente tem muitas mamães aqui com essa geração, com as filhas que estão crescendo, tentarem já colocar isso em prática. Sim. Né, doutora? Além da questão da sustentabilidade, é importante a gente pensar também que quando nós falamos desses novos absorventes, né, métodos de coletar a menstruação, falamos também da parte de alergias, né? Muitas mulheres, elas têm alergia. Verdade. Porque fica com essa substância em contato durante 4, 5 dias. E aqui também nós temos produtos que são menos causadores dessas alergias nas mulheres. Ai, que legal. Vamos começar mostrando, então, vamos lá. Então, vamos lá. Talvez o mais tradicional e o primeiro tenha sido o coletor menstrual. Eles são feitos com silicone medicinal. O modo de inserção, ele é razoavelmente simples, ela dobra, insere na vagina e solta de forma que o colo do útero, vou mostrar ele possa, como se nós pudéssemos imaginar aqui, mais ou menos, ele se adapta aqui e ele pode ficar por 6 horas. E aí ela tem a parte de baixo por onde ela vai puxar depois. Em média, pode ficar em torno de 6 horas. E tem para pequeno fluxo, fluxo médio e um fluxo mais aumentado. Então, tem vários tamanhos. Tem vários tamanhos, ok. Nesse caso, por conta do próprio formato dele, fica inviável a mulher, às vezes, ter até relação durante a menstruação. E por conta disso, bolaram o disco menstrual, que é o mesmo princípio, também tem vários tamanhos, o modo de inserção é o mesmo, mas pelo formato dele, essa mulher ela pode ter relação com penetração, porque teoricamente... Ele fica mais para cima. Vai ficar mais para cima, ele não vai atrapalhar. Olha que interessante, eu não tinha visto ainda não. Esse é o disco coletor. E aí essa partezinha tem que ficar para baixo. Ela fica para baixo, que é por aí que você vai puxar na hora de retirar. E aí, doutora, claro que a gente tem que pensar também numa questão da higiene desses produtos. Então, retirou, descarta o sangue. E aí, o que você recomenda? Sempre lavar com água corrente, um sabonete neutro. E essa é a forma mais correta, não usar água quente, nada disso. Sabonete neutro e água corrente na torneira mesmo da pia. E recolocar. E ela pode passar, então, em torno de 6 horas com ele, não tem problema. Geralmente eles também, cada um deles vai ter o fluxo necessário para aquela paciente, ela se adapta de acordo com o fluxo dela. E tendo um desse é o suficiente? É o suficiente, porque ela pode lavar na hora e recolocar. E no próximo ciclo, no próximo mês.
usá-lo novamente. E como ele é um silicone medicinal, o fabricante ele fala que em média se troca a cada 5 anos. Mas o que a gente sabe é que, na verdade, enquanto ele estiver com a forma íntegra, ele pode continuar sendo usado. É isso. E é mais uma questão até de um cuidado para colocar. O cuidado na hora de colocar e na hora de retirar, e principalmente naquelas mulheres que usam o DIU, né, o dispositivo intrauterino, como o DIU ele tem a cordinha que vai ficar em contato com essa superfície, a ideia é que na hora de retirar, ela possa flexionar uma perna, como se fosse colocar em cima de um degrau, e ela puxar, ela tirar o vácuo que faz e tirar sempre de forma inclinada, para que ele não venha assim. Entendi. Para que não venha 90 graus. Exato. É o único cuidado que a gente pede para a paciente ter. Mas de uma forma geral, elas se adaptam super bem ao método. Elas conseguem usar, e é o que você falou, as jovens, elas vêm usando muito mais, porque é uma questão cultural nossa, das mulheres que já não são tão jovens assim. De terem a vida toda utilizado os outros métodos, né? E o que eu acho interessante é que, assim, pensando também no conforto, ele não aparece, ele não, né, numa roupa, ele é super discreto, não fica aquele volume muitas vezes. Se bem colocado também a paciente não sente, ela fica realmente sem sentir nada, não tem nenhum desconforto. Horas com ele. Da mesma forma que o absorvente interno, também quando bem colocado, ele também não é para ter, a paciente não pode ter esse desconforto, mas às vezes com o absorvente interno, conforme ele vai inchando, ela acaba tendo um desconforto. E tem um tempo também, né? Tem um tempo. O interno, nossa, se passar muito, deve ser até perigoso, né? Perigoso, deve ser respeitado, tem um risco de choque séptico, é realmente aconselhado trocar a cada 4 horas. E a questão da piscina? Pode ser usado. Da mesma forma que o absorvente interno, sem nenhum risco. Muito utilizado também por atletas, né, profissionais, ou mesmo aquelas que fazem academia todos os dias. Sim, entendi. Porque quando você usa o absorvente, corredora, por exemplo, vai usar um absorvente desse, ela realmente tem a questão da assadura, tem o desconforto. Porque ainda fica suando, né? E aí é o contato, depois pode dar pele, realmente alergia, né? Muito legal aqui, ó. E esse aqui? É só para guardar. Então, gente, tem a caixinha. Tem a caixinha. Adorei. Aí leva na bolsa, enfim. Você tá prevenida o tempo todo. O tempo todo. Você deixa na bolsa ali, você já tem seu coletor. E essa daqui, doutora? Essa daqui, ela é uma esponjinha. Essa ainda não tem no Brasil. Ela veio da Holanda. Ai, que legal. Você pode colocá-la nesse sentido, né? Então, como se fosse assim. Tá. E pelo fato de ser uma esponja biodegradável, falando de sustentabilidade, vai manter essa característica, mas também a pessoa pode ter relação e até de uma forma mais, entre aspas, assim, mais higiênica, porque realmente, como ele leva o sangue todo de volta para cima, a pessoa realmente não tem sangue naquele momento. Então, ela consegue ter relação sem o desconforto, porque essa esponja vai estar lá em cima, absorvendo o fluxo. Que loucura. Também, e quando remove a esponja, aí puxa pelo ganchinho que ela tem aqui, insere o dedo, puxa, ela sai facinho, descarta e ela é biodegradável. Ah, essa descarta, claro, não essa dá descarta, mas ela é biodegradável. Interessante. Então também é uma forma mais sustentável das mulheres não só poderem ter mais conforto durante o período menstrual, mas também elas conseguem estar pensando na natureza. Sem dúvida. E você sabe que assim, é muito mais barato, né? Muito mais barato. A mulher gasta em média R$8.000 durante a vida dela de uso de absorvente. Então. Que não tem nem como comparar com nada disso, né? Aqui sai muitíssimo mais barato. E você sabe que isso é um papo tão interessante, porque eu vou ligando as coisas, sabe, doutor? Então, quando a gente fala nesse negócio de gasto público e tal, deveriam fazer, né, mais campanhas. Mais campanhas para isso, né? Para as mulheres, muitas vezes, até que em determinado momento não tem a condição e tudo isso daqui, gente, é econômico. É muito mais. Você vai ter lembra, né? Que a gente conversou, pode ter um só e ele vai ficar em todos os seus ciclos por pelo menos 5 anos. Existe a calcinha também. Tem calcinha também? Tem a calcinha absorvente, que é como uma calcinha normal, dessas do dia a dia, e ela absorve. Também tem um tempo de troca, né? Troca a cada 6 horas, mas a calcinha de todos é a que mais pode ficar no corpo, né? Se for um fluxo menor, por exemplo, a paciente consegue ficar até 6, 8 horas com a calcinha e depois ela mesma lava e ela pode reutilizar. Interessante. E pode dormir também. Pode dormir também. Né? Não pode esquecer dessa parte. Só fazer o cálculo direitinho do tempo. Do tempo, né? Pode dormir. Tem perguntinha do público. Quem escreveu pra gente na tela?
Obrigada, Sara, um beijo. Absorventes de algodão a longo prazo podem ocasionar problemas? Não, os absorventes de algodão, existe até alguns absorventes externos, como esse, por exemplo, que eles são mais sustentáveis, não tem nenhum problema, muito pelo contrário. A paciente ela tem uma chance menor de ter alergias, infecções, porque eles têm uma capacidade de deixar o corpo respirar maior, enquanto esses aqui, eles abafam. Com plástico, né? Com o plástico. Então, a paciente ela acaba, às vezes, não só tendo as questões alérgicas, mas também as questões de infecções vaginais após a menstruação. E tem um outro detalhe também que é interessante, que é a questão do odor e do cheiro, né? Do sangue, enfim, dependendo aí do ciclo, do quanto essa mulher tem de ciclo, esse aqui a pessoa vai sentir absolutamente nada. Nada. Né? O absorvente tradicional, ele talvez, em algum momento, ele possa trazer essa questão que é desconfortável também. Até porque, realmente, a tecnologia é boa. É tão boa que o sangue ele vai formando uma camada, como se fosse um gel. Então, a mulher, ela acaba falando, o absorvente ainda está limpo, consegue prolongar o tempo dele no corpo. E aí é que surgem realmente as patologias, o odor, porque ela está ficando um tempo muito prolongado. O que não pode, né, gente? Vamos lá, perguntinha do público. Aproveitem. Obrigada, Paty, um beijo. Meninas virgens, pode usar? Ou o ideal é usar depois da primeira relação? Pergunta de milhões, Paty, parabéns. Grande pergunta. Eu recomendo esses usar só após a primeira relação. Em relação aos absorventes internos, os menorzinhos, eles podem ser usados pelas meninas. Às vezes ela faz uma consulta no ginecologista, a médica ensina a forma correta de colocação, não rompe o ímen nada. E ela pode usar, porque realmente é uma idade que às vezes quer viajar, quer ir na praia e coincide com a menstruação e elas, até uma questão que gera uma tensão para as meninas. Então, eles podem ser usados pelas meninas que nunca tiveram relação. O ideal que seja depois. Isso também se torna o que a gente fala da questão cultural, né? Ela vai passar alguns anos usando esse, até que tenha a primeira relação, e aí, de repente... ela migra para os mais sustentáveis. Enfim, eu acho que fica aí um convite interessante para a gente pensar a respeito disso, né? Pela questão do custo, pela questão da saúde, pela questão da sustentabilidade do meio ambiente. Eu acho muito válido. Parabéns, viu, doutora? Porque no final... as pessoas falam tão pouco, né? E aí quando veio a pauta hoje, eu até falei pra Glaucia, nossa, Glaucia, é uma pauta assim interessante realmente, porque a gente nem sabe as coisas que estão sendo lançadas. Sim. Por quê? Porque as pessoas não falam, né? E aí, se, por exemplo, um médico toca no assunto com a sua paciente, fala, olha, você não acha que é interessante, tal. Mas se o médico não fizer isso, de repente a mulher nem se interessa pelo assunto e pela tentativa dessa mudança. Sim. Não é bem isso, doutora? E é fácil se adaptar? É fácil, assim, tem que mostrar para a paciente não só a parte econômica, porque é óbvio que ela vai economizar, a parte da sustentabilidade é importante, mas eu acho que no fim, o que mais convence a paciente é em termos das alergias, que elas vão desenvolvendo ao longo do tempo e aqui elas observam que elas não têm tanto essa questão. Exatamente. E aí chega uma hora que a mulher também cansa, ela vai trocando, aí nada, né, dá certo, né, continua tendo alergia, então fica um convite aí para as meninas também fazerem a tentativa, conhecerem mais, entenderem mais do assunto e que mais seja dito aí na mídia, em palestras, na TV, que seja utilizado de uma forma responsável, porque é muito interessante. Vou te agradecer, viu, doutora? Um prazer. Renata Moedin é ginecologista e lá no Instagram você encontra, então, o trabalho dela, @doutora, abreviado, Renata Moedin, com M no final, @doutora Renata Moedin. Obrigada, Obrigada. Até a próxima. Até, obrigada. Adorei, obrigada.